Fala comigo! Vamos fazer uma revisãozinha agora de um dos povos mais influentes da nossa história. Filosofia, teatro, democracia, tudo isso surge na Grécia Antiga. E é disso que nós vamos falar hoje. A Grécia Antiga é dividida por 5 períodos diferentes: o período pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Todos esses períodos tiveram a sua particularidade e os seus momentos marcantes na história. O período pré-homérico acontece de 2000 a 1100 a.C. e começa com a chegada de vários povos indo-europeus, como os aqueus, eólios e também os dórios. Duas civilizações se destacam nesse período: a minoica, que fica à direita do mapa, e era uma civilização mais pacífica, marítima e cheia de arte. Ficava localizada na ilha de Creta, que é essa ilha destacada aí no mapa. E também a micênica, que ficava no continente, à esquerda do mapa. Essa era guerreira e cheia de fortificações. A coisa desanda com a invasão dos dórios, que causa a queda dessas duas civilizações. A Grécia então vive um período sem muita informação, que é chamada Idade das Trevas. Com esse fato, encerramos o período pré-homérico e damos início a um novo período, o período homérico, que vai de 1100 a 800 a.C. Depois dessa bagunça na Idade das Trevas, o povo começa a se espalhar pelos campos e forma os chamados genos, que eram grupos de grandes famílias comandadas por um ancião, que era tipo o avô da galera. Não tinha escrita, então tudo era passado de boca em boca. É nesse período que surgem os mitos contados por Homero, como a Odisseia e a Ilíada. Ilíada e Odisseia são poemas épicos escritos por Homero, cheio de mito e um monte de coisa louca. Esse período é marcado por agricultura básica, uma vida simples e as primeiras ideias de organização social aparecendo. Depois disso, partimos para o período arcaico, que é de 800 a 500 a.C. Aí, o jogo vira. Surgem as famosas polis. Ah, Jota, o que é polis? Polis são cidades-estados independentes. Como assim cidades-estados independentes? Não era um paísão com um presidente, não. É só a gente imaginar. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, cada um com suas leis próprias, exército próprio e até a sua treta com o vizinho. Igual a gente tem Rio versus São Paulo, bolacha e biscoito. As principais polis eram Atenas e Esparta. Atenas era um rolê mais intelectual, com filosofia, teatro, e é em Atenas, inclusive, que surge a tal da democracia, apesar de que naquela época valia somente para homens ricos. Do contrário, Esparta já era uma parada meio tiro, porrada e bomba. Nasceu o homem, virava soldado, não tinha pra onde fugir. O mais louco disso tudo é que as mulheres de Esparta tinham mais direito do que as mulheres de Atenas. É aí que eu falo a tal da democracia de Atenas. Começa a colonização de outras regiões por falta de terra. Nesse tempo surgem também leis escritas e reformas para resolver crises sociais, principalmente lá em Atenas. Damos início ao período clássico, que é de 500 a 338 a.C. Esse é o auge da Grécia Antiga. Por volta do ano 490, os persas tentam invadir a Grécia. Os gregos vencem as batalhas e garantem a sua independência, fortalecendo ainda mais Atenas. Essas foram as chamadas Guerras Médicas. Após as Guerras Médicas, Atenas se estabiliza política e culturalmente. Nesse período que surge o teatro, porque o povo gostava tanto dessa mitologia com deuses ciumentos, superpoderes e um monte de coisa louca, começaram a interpretar isso em cima do palco. Era algo bem sagrado para eles, tipo um cinema da época. Junto disso vieram Aristóteles, Sócrates e Platão, três dos maiores pensadores que nós temos na história. Eles que abrem caminho para tudo aquilo que a gente estuda hoje. 4 mais 5. 24. Acertou, miserável. Além de se fortalecer culturalmente e politicamente, Atenas se fortalece também no quesito militar, e é com isso que ela lidera a Liga de Delos, que era uma aliança instituída por cidades-estados, pensada pelos gregos para se proteger de possíveis ataques persas novamente. Só que depois de um tempo, Atenas começa a utilizar o seu poder e a sua influência na Liga de Delos para impor seu domínio, o que acaba incomodando Esparta. Essas rivalidades geram a Guerra do Peloponeso. Esparta até vence a guerra, só que a Grécia um todo fica meio enfraquecida. Isso abre caminho para Filipe II da Macedônia, o pai de Alexandre o Grande, conquistar a Grécia mais tarde. Diz que a mudança para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. O período helenístico vai de 338 a 146 a.C. Esse período é marcado pela mistura, uma arte mais emocional, avanços na ciência, filosofia por todo lado. Lembra que eu disse que mesmo Esparta vencendo a Guerra do Peloponeso,
a Grécia ficou bem fragilizada? Então, quem se aproveita disso é Filipe II da Macedônia. Ele e seu filho Alexandre o Grande. Alexandre domina um império gigantesco, mistura a cultura grega com outras culturas. Nasce aí a cultura helenística. Só que quando Alexandre morre, o império se divide, e em 146 a.C., a Grécia é tomada pelos romanos. Espero que esse resumão tenha te ajudado. E se você tem alguma dúvida em história, fala comigo.